Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Amor Sem Fim. Eu sou o pastor Henrique, aqui é a pastora André e é uma alegria ter você aqui conosco. Se você busca uma resposta de Deus, essa palavra é para você. Eu não sei se vocês viram lá, a divulgação, o anúncio com o tema da mensagem, mas esse é o tema da mensagem de hoje, né? A igreja ao gosto do freguês. O que será que vem por aí, né, Senhor? Gente, esta mensagem eu preguei há muitos anos atrás. Eu não sei, eu tentei procurar a mensagem original, mas eu não encontrei ela mais. Antes eu fazia as minhas mensagens escritas à mão, né? E fazia no papelzinho, colocava na Bíblia. Eu tenho uma pasta bem grande, assim, com inúmeras mensagens. Mas eu não encontrei a original. Eu imagino que faça aí uns cerca de 13 a 16 anos que eu ministrei esta mensagem. E eu acho que este tema nunca esteve tão propício como nos dias atuais, né? Nos dias de hoje. O fato é que nós vivemos numa sociedade da conveniência, né? Sociedade do mimimi. Sabe o que é essa mensagem hoje? Essa mensagem, queridos, é uma mensagem de alerta para nós. É uma mensagem para despertar o nosso entendimento sobre o verdadeiro reino de Deus e a sua palavra. É para que nós, quando formos confrontados por algo, fiquemos atentos a como proceder, ao que fazer, como fazer, para que a gente não saia da rota, para que a gente não saia da presença do Senhor. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor comigo lá em 2 Timóteo. Mais uma epístola, né? Mais uma carta lá de Paulo. Essa direcionada. 2 Timóteo 4. Nós vamos ler ali do verso 1 ao 3. Amém? Acharam lá? Amém, Jesus. Eu coloquei a versão da minha Bíblia, mas eu troquei e coloquei a versão de hoje, para que a gente possa entender esse texto de maneira bem clara, tá? Então, na linguagem de hoje, diz assim, ó: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda firmeza, o seguinte: pregue a mensagem e insista, quer seja o tempo certo, quer não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciência. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer o que elas querem ouvir. Hein, gente? É sério isso, né? Olha esse alerta que Paulo estava dando a Timóteo, né? O contexto da carta, na verdade, essa segunda carta, né, de Timóteo, ela foi escrita por Paulo em um momento muito difícil ali da vida de Paulo, porque ele estava preso numa cela escura, um lugar degradante em Roma, aguardando a sua execução. Era o momento final ali, né, da vida, do ministério de Paulo. Ele estava aguardando a sua execução, porque logo ele seria decapitado. E ele escreve essa carta a Timóteo. Timóteo era um discípulo, um jovem discípulo de Paulo. E Timóteo era responsável por liderar a igreja de Éfeso. Lembram lá dos Efésios que nós vimos no GC? Ele era responsável pela igreja. E Paulo escreve então essas palavras para encorajar Timóteo. Para dizer para ele assim, ó: não desista. Não se corrompa pela pressão da sociedade, né? Pelo que as pessoas fazem. Não fique firme na verdade, mesmo em meio à perseguição, ao abandono e à apostasia. Apostasia é o quê? Esfriamento da fé. Mesmo assim, fique firme, permaneça na verdade. E esse tema, gente, ele nos faz refletir, né? Se você observar aqui desse lado, a gente tem uma marca representando o quê? Fast food, comida rápida, né?
Quando você está lá na tua casa, que você está com preguiça de fazer comida, que você não quer ir para o fogão, não quer ir para a cozinha, tá um friozinho assim, você pensa, fogão, cozinha ou sofá? Cobertinha, né? Um filminho. Aí o que você faz? Você pega o seu telefoninho, iFood, né? E daí seleciona lá, essa comida é boa, não sei o que, vai vir prontinha na minha casa. Bem rapidinho a comida chega, né? Sabe o que tem acontecido? A igreja tem transferido as práticas da sociedade, do mundo, para o evangelho, para a palavra, para a vivência, para aquilo que eles têm transferido, né? Como se fosse a mesma coisa. Não, eu quero uma comida rápida, Deus. Comida rápida. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o título, motivação. Aí vem o pastor falando, porque você vai vencer, vai dar tudo certo, Deus é contigo, vai em frente, caminhe. Deus abençoe, acabou a palavra. Rápida, objetiva, direcionada, né? Olha lá, do meu jeito. E daí a maioria, né, daí ouve, coloca lá no celular, tá onde? Tá em casa, no conforto do lar, né? Com o meu conforto, no meu tempo, com a minha cara. Aí nós temos aqui, né, o celular ali representando todos os aplicativos, todos os apps. Você já olhou aí no teu celular quantos apps você tem? Quantos apps instalados? Um é para contabilizar as questões da saúde, não sei o quê. Outro é para não sei o quê. Outro é para ajudar a arrumar as fotos. Outro é para ajudar a arrumar a edição de vídeo. Outro é para... Gente, é muita coisa. E o ser humano, nós queremos conforto. É ou não é verdade? Quando nós somos instigados a tirar de nós esse conforto, a gente fica bravo. A gente fica bravo, fica revoltado. Não. Vou lá naquela igreja, nada. Os pastores só pregam a verdade lá. Os pastores só pregam a Bíblia. É igual o pastor Henrique falou, gente. Esse tipo de mensagem não dá ibope. E olhem para mim aqui. Com isso nós não estamos querendo dizer que Deus não é bom, que Deus não é fiel. Nós não estamos querendo dizer que Deus não prospera os seus filhos. Nós não estamos querendo dizer nada disso, porque Deus é muito bom, gente. E a sua misericórdia, a sua fidelidade duram para sempre. E Ele tem cuidado de nós. Só que o que nós precisamos entender é que todas estas coisas, a benevolência, a bondade, né, a benignidade do Senhor, elas vêm para nós como consequência da nossa fidelidade, da nossa entrega, do nosso amor, do nosso servir ao Senhor. E é essa moeda de troca, essa barganha que as pessoas têm feito hoje nas igrejas. Venha porque você vai ser abençoado. Participe porque nós vamos ter um grande mover, um movimento. É a igreja ao gosto do freguês, né? Aqui, pode vir, que é tudo confortável. Tem poltronas confortáveis. Tem uma iluminação diferenciada. É a experiência, é o ambiente, né? Tudo criado para agradar o cliente. Então, olha que importante isso aqui, né? A igreja, ela não foi criada para entreter consumidores, gente. Coloque isso na sua cabeça. Você não é um consumidor na igreja. Nós não somos consumidores. Mas a igreja foi chamada para formar discípulos. Essa é a nossa missão aqui. É para isso que eu e o pastor Henrique estamos aqui, para formar discípulos. Para que vocês sejam seguidores fiéis de Cristo, sem titubear quando vier uma afronta para vocês. Que vocês sejam firmes, enraizados no Senhor e na palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós vivemos dias em que muitos púlpitos trocaram a verdade pela aprovação, a santidade pela conveniência e o arrependimento pela satisfação pessoal. Eu estou satisfeito lá naquela igreja, né? Eles suavizam as verdades e eles não nos confrontam, então é gostoso ir lá, é bom ir lá, né? Igrejas têm sido administradas como empresas.
Grave isso na tua mente. Embora tenhamos um CNPJ, a igreja não é empresa. Vocês não podem ser tratados como funcionários, gente, entendam isso. Por que muitas pessoas se entristecem em igrejas e saem de lá frustradas, entristecidas, desoladas? Porque elas são tratadas como funcionários. E funcionário, ele exerce a sua função, mas quando ele não serve mais ou não está prestando o seu serviço direito, ele é substituído, ele é trocado. E tem muitos pastores lidando com membros como se fossem funcionários. Ah, você vem aqui, faz a tua função, você está me servindo. A hora que você não serve mais, eu descarto você. Vocês jamais serão tratados aqui como funcionários. Porque nós precisamos ter respeito pelas pessoas, pelas almas. É isso que faz a diferença. As igrejas, o evangelho, na verdade, né, ele tem sido adaptado ao gosto do freguês. O ambientes preparados, né, não para confrontar, mas para agradar pessoas. Eu preciso manter os meus clientes satisfeitos. Não posso entristecer esse membro aí, ele não gosta muito que fale as coisas. Gente, se tem uma coisa que nós não fazemos aqui, é direcionar mensagens. Se qualquer pessoa que vir ministrar a palavra aqui, nós nunca vamos dizer para ela, só cuide para não falar isso em cima do altar. Isso é muito grave. Eu fui pregar uma vez numa igreja e eu recebi um recado antes da mensagem. É tão constrangedor, gente. Eu recebi um recado assim, viu, não sei para que lado você vai levar a mensagem, mas só cuida assim para você não falar muito da importância da estrutura familiar, assim, do papel do homem e tal, porque aqui a maioria é as mulheres que dominam a família. Juro, gente, eu juro para vocês que eu recebi essa indicação. Obedeci? Não. Isso que é legal, né? Eu vou pregar e depois vou embora mesmo. Eles que se virem lá com a palavra que ficou ministrada. E é assim que Deus faz, e é assim que Deus vai fazer. Às vezes nós temos um pensamento errôneo, a gente começa a se sentir pressionado pelo que a sociedade faz conosco, gente. E a gente quer que vocês aprendam a não se sentirem pressionados pelo que as pessoas dizem. Não, mas vocês têm que fazer. Não, mas vocês têm que ter. Vocês têm que... Não tem que ter nada. Nós temos que ouvir a voz de Deus. E ouvir a direção, o próximo passo, para onde precisamos ir. O que temos que fazer? É o Senhor que está validando. Se o Senhor não validar, nós não vamos fazer nada. Ele precisa validar os nossos passos. Ele precisa direcionar os nossos passos. Aleluia. Hoje nós vemos cultos planejados para entreter, mensagens feitas para não confrontar, líderes preocupados em manter números, seguidores e aprovação, enquanto santidade, arrependimento e verdade são deixados de lado, né? Gente, qual que é a pergunta? Desde quando a igreja foi chamada para agradar homens? Quer ver? Jesus nunca adaptou sua mensagem para manter as multidões. Você viu Jesus adaptando sua mensagem? Não, mas esse povo aqui é assim, eu vou adaptar para eles poderem receber, senão eles não vão receber. Os profetas nunca suavizaram a verdade para serem aceitos. Profeta é profeta, gente. Profeta recebe a mensagem de Deus e entrega a mensagem de Deus. É aqui, papá, né? Direto, ligação direta com o Pai. Por isso, muitos profetas são chamados, né, de rudes, de insensíveis, Quantos profetas nós temos na Bíblia aqui? De exemplo, que servem de exemplo para nós, mostrando essa questão. Profecias duras, né? Difíceis, mas que geram mudança. Que geram mudança de comportamento, mudança de atitude, entrega. Isso faz total diferença, total diferença. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, e perigo, né, para a gente ficar alerta, é quando a igreja vira mercado e membros viram clientes. Não deixe isso acontecer com você. Não seja um cliente da igreja. Eu falo isso na universidade também, né, quando a gente tem reunião, às vezes, de coordenação, eu falo assim, gente, aluno não é cliente.
Porque às vezes a universidade quer tratar o aluno como um cliente, mas tratar o cliente é atender às vontades do cliente. Aí o meu cliente vem lá e fala assim, não quero prova. Não dá para fazer só um trabalhinho aí? Eu não quero TCC. Eu não quero, não dá para fazer só prática, não quero teoria. E aí, como é que você ensina? Como é que você instrui um aluno assim? Né? E a igreja é a mesma coisa. E hoje muitas pessoas têm escolhido a igreja como se fosse um produto. Vamos lá, tipo assim, eu vou lá porque naquela lá a palavra é leve, né? Ninguém me confronta lá, eu me sinto bem, a mensagem não incomoda, lá tem uma estrutura, lá é um prédio bonito, né? Posso levar pessoas lá para ver, porque a igreja, nossa, ela é imponente, ela chama atenção, né? E às vezes a gente age assim, escolhendo como se fosse um produto, um bom produto. O problema é que o evangelho verdadeiro, ele incomoda a carne, gente. Eu sinto em dizer isso para vocês. Mas o verdadeiro evangelho, ele incomoda a tua carne. É por isso que às vezes a gente se sente tão incomodado, né? Porque nós temos uma luta aí eterna contra a carne, contra o espírito. Você tem essas duas naturezas dentro de você, carne e espírito. O teu espírito quer estar aqui assentado no domingo de manhã ouvindo a palavra do Senhor. A tua carne quer estar em casa, deitado, tomando um bom café, descansando. Entendam isso. Se vocês não lutarem contra isso, vocês não serão bons cristãos. Se vocês não lutarem contra isso, vocês não serão cristãos comprometidos. Não aprenderão da palavra. Isso é muito importante para mudança de comportamento e mudança de atitude. Sabe o que diz lá em Hebreus 4:12? Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção do coração. É isso que a palavra faz. Ela divide alma e espírito. E nós precisamos nos deixar ser tratados pelo Senhor dessa maneira. Às vezes a gente faz com que o Senhor nos trate de maneira superficial, porque a gente não tem tempo para o Senhor. A mesma maneira que nós fazemos em casa, com o fast food, com a conveniência, nós queremos que o Senhor nos entregue dessa maneira. E Deus precisa de tempo para falar conosco. Gente, faça um teste. Separe um lugar na tua casa. Dobre os teus joelhos, mesmo sem vontade, e comece a falar com o Pai. Comece agradecendo, comece enaltecendo o nome do Senhor, falando palavras de adoração. Você vai começar a sentir o refrigério na tua alma, no teu espírito, e você vai começar a receber do Senhor. Ele fala conosco, mas Ele fala quando nós damos tempo para Ele. Nós precisamos dar tempo para o Senhor, gente. Tempo para o Senhor. A palavra de Deus, ela não foi feita para emocionar, mas ela foi feita para revelar, corrigir e transformar. É para isso que a palavra do Senhor foi feita. O Senhor quer de nós a transformação, né? Quando a igreja começa a tratar os membros, as pessoas como consumidores, a verdade começa a ser suavizada. Não, você tem que fazer, mas veja bem, né? Daí você dá uma passada de pano, assim, uma maquiada naquela palavra, para não ficar tão rude. Gente, a verdade é a verdade, e ela precisa ser dita, doa quem doer. As pessoas precisam entender isso. Que o Evangelho transforma, que ele muda vidas. O pecado deixa de ser confrontado quando eu trato a igreja como consumidor. Sabia? Eu não vou falar no altar que não estar casado diante da lei dos homens, não estar casado, que é pecado. Que morar junto, que viver junto é pecado. Não vou falar. Imagine o que os irmãos vão pensar. O que aqueles que precisam se consertar nessa questão vão pensar. Eu não vou falar que sexo antes do casamento é pecado. Eu não vou falar. E assim, você vai suavizando, vai
deixando de confrontar, a santidade começa a se tornar opcional. Irmãos, nós precisamos ser santos, buscar a santidade todos os dias, ser parecido com Cristo. Somos pequenos cristos aqui na terra. O Senhor tem nos chamado para isso. Precisamos ser exemplo para outras pessoas, testemunho de vida para outras pessoas. A cruz perde espaço para o entretenimento. Hoje vamos lá, mas vai ter um evento na igreja. Vou saltar, vou dançar. A gente até conversava sobre isso lá em casa. Em dia de culto normal, o irmão vem todo carrancudo, nem fala passa direto, senta ali no lugar dele e fica ali. Aí dia que tem evento, não, vem alguém de fora, vai ter um cantor lá de New York, né? Ele vem, o irmão já chega ali na porta, ali saltitando já. Eita glória, não sei o que, dançando. Isso é sério, gente, isso é sério. O púlpito deixa de ser altar e vira palco. Meu Deus, isso é um perigo, gente. Transformar altar em palco é um perigo, um grande perigo. O culto deixa de ser adoração e vira experiência. Vocês sabiam? Olha como isso é conflitante e você precisa dividir bem, né? Eu sou cristã desde os meus 14 anos de idade. Agora eu tenho 20, né? Então faz uns 6 anos aí. Faz tempo, gente, faz bastante tempo. E na minha vida secular, a minha área de estudo é marketing. Se eu quisesse, eu poderia trazer todas as estratégias de marketing para a igreja. Sabe por quê? Porque eu tenho bacharel em marketing, fiz faculdade de marketing 4 anos. Depois eu fiz mestrado em administração, mas a linha de pesquisa é comportamento do consumidor e estratégias de marketing, 2 anos. E depois eu fiz o doutorado, mais 4 anos em estratégia de marketing e comportamento do consumidor. Então, se fosse para a gente transformar a igreja numa grande empresa, né, a gente podia trazer uma série de estratégias de marketing aqui. E realmente essa igreja já poderia estar pequena. Em 4 meses, né, nós vamos fazer 4 meses. Vamos lotar essa igreja com as estratégias de marketing. Só que sabe o que vai acontecer? Não tem raiz. E tudo que não tem raiz, cresce rápido, mas morre rápido. E acaba. E não é isso que nós queremos e não é isso que o Senhor quer para a igreja. Amor sem fim. O Senhor quer que nós tenhamos raízes fortes, firmadas, fundamentadas, que quando vinha alguém entrar por aquela porta ali oscilando, né? Alguém que precisa, você tem a estrutura para falar para ele: irmão, aqui é um lugar de Deus. Aqui você vai ser cuidado pelo Senhor, pela palavra do Senhor, transformado pela palavra do Senhor. É isso que vai fazer diferença. É um crescimento não tão acelerado, gradativo, mas com profundidade, com raízes. E é isso que Deus precisa de nós. A igreja pertence a Cristo, amados. A igreja pertence a Cristo. A igreja não é do pastor, a igreja não é da pessoa que está cuidando ali da igreja. A igreja pertence a Cristo. Existe o segundo ponto: existe uma geração que não quer mais a verdade. Paulo falou aqui, nós lemos no começo, que ele fala assim: chegará o tempo, não na linguagem de hoje, diz assim, em que não suportarão a sã doutrina. Significa dizer, não suportarão o ensino verdadeiro. Tem muito crente que não aguenta o ensino verdadeiro. A mente dele já está tão cauterizada em relação às coisas que ele está fazendo, os comportamentos que ele está tendo. Gente, eu juro para vocês, tem uns crentes que a gente tem se relacionado aí por necessidade nessas últimas semanas, que eu não sei como eles têm coragem de dizer que são crentes, gente. O mínimo que eu espero de um crente é que ele seja educado, não desrespeite as pessoas, né? Às vezes a gente é uma coisa na igreja e a outra lá fora. Vá, seu, né?
e xinga, e fala. Você já viu crente xingando, coisa feia? Tem muito, gente. Crente falando palavrão. Ah, eu estou convertindo, mas minha boca não é. Que conversão é essa? Que conversão é essa? Quando nós nos convertemos a Cristo, nós nos convertemos por inteiro. As minhas mãos se convertem, que é o que eu pego. Os meus pés se convertem, que é onde eu vou, aonde eu caminho. A minha boca se converte, que é o que eu falo. É conversão por completo, gente. Deus precisa nos transformar por completo. Aleluia! A geração atual, ela quer promessas, mas ela não quer, ela quer receber as promessas de Deus, né? Ah, você vai receber, você vai ter, você vai no futuro próximo, né? Uma casa maravilhosa, sei lá. Mas ela quer receber as promessas sem ter arrependimento. Não preciso me arrepender de nada do que eu fiz, não preciso pedir perdão. Ela quer ter vitória sem renúncia. Ah, eu quero ser vitorioso, mas não preciso renunciar a nada. Nós precisamos renunciar, gente, muitas coisas da nossa vida, da nossa carne. Ela quer ter bênção, mas não quer ter santidade. Ela quer herdar os céus sem cruz. Ei, sem cruz, você não herda o reino dos céus. Nós precisamos entender a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, o que Ele fez por nós. Ele também diz no texto assim, ó: as pessoas procurarão líderes que digam exatamente o que elas querem ouvir. É bom ouvir o que a gente quer ouvir, né? É tão prazeroso, massageia o nosso ego. Quando você tá lá na tua casa, por exemplo, e você se arruma para sair, você fala, hoje eu vou dar uma caprichada no visual, né? Aí você se arruma, aí você chega no lugar, a pessoa fala assim, nossa, mas tá bonitão hoje, hein? Tá arrumado hoje, né? Não é bom, gente, ouvir o que a gente quer ouvir? Não massageia o ego. As mulheres, por exemplo, quando ela chega num lugar, falam assim, nossa, como você tá magra, amiga, como você tá esbelta. Ah, né? Falou isso pra mulher, a mulher ganhou o dia já. É bom ouvir o que nós queremos ouvir, mas na igreja do Senhor, nós precisamos ouvir aquilo que Deus quer falar conosco, não o que nós queremos ouvir, né? Ai, gente, hoje muitos pregadores, né? Muitos rejeitam pregadores bíblicos, porque a verdade confronta. Preferem mensagens motivacionais disfarçadas de evangelho. E tem muitas, hein? Fiquem atentos, cuidem com o que vocês ouvem, com os pregadores que vocês ouvem, como diz o pastor Henrique, investiga a vida do cara, dá uma stalkeada lá e vê de onde que ele é, qual é a origem, o que ele faz, porque tem muitos falsos profetas na internet hoje em dia, falando inverdades, pegando uma parte da Bíblia, para dizer que é a verdade, e fazendo distorções. Então cuidem com isso, né? Com o que vocês têm ouvido. Tá? Uma igreja que nunca confronta, nunca transforma. Se você não é confrontado, você não é transformado, irmãos. Jesus amava as pessoas, mas Ele não deixava de confrontar as pessoas quando Ele via algo errado ou quando Ele via pecado. Ele fez isso com a mulher adúltera. Olha Jesus, ó. Vai, curou a mulher, e não peques mais. A correção, tipo assim, ó, vai, você está abençoada, você recebeu, mas você não peca mais. Transformação, confronto para gerar transformação. Vai e não peques mais. O jovem rico, eita, né? Tinha todos os bens lá, Jesus vem e fala assim, agora você vai, tá faltando uma coisinha aí, vai, vende todos os teus bens e dá para os pobres. Esse evangelho tem sido pregado nos altares? Não tem, gente. Tem sido mascarado, tem sido suavizado. Para muitos discípulos ele falou palavras muito duras. Ele diz, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida eterna. A palavra diz que os discípulos se espantaram e acharam muito duras estas palavras. E eu digo hoje para vocês, em nome de Jesus Cristo, quem não comer da carne dele e beber do seu sangue, não tem parte com ele.
E isso significa dizer entender o sacrifício dele na cruz, entregando tudo o que ele tinha por nós, por amor de nós. E Jesus não correu atrás daqueles que o deixaram, abandonaram, porque a palavra diz que muitos o abandonaram. Mas ele não saiu correndo atrás deles, mudando a sua mensagem. Ei, peraí, não foi bem isso que eu quis dizer, né? Porque a verdade é a verdade. O terceiro ponto é o perigo dos pastores que trocam fidelidade por popularidade. Existe uma pressão enorme sobre os líderes, gente. Eles estão sendo pressionados para quê? Manter números, né? Para manter os membros felizes, para crescer nas redes sociais, porque olha a pressão, além deles terem que ter um crescimento físico real na igreja, eles têm que ter um crescimento na internet, seguidores e postagens e isso e aquilo. Eles são pressionados para evitar mensagens polêmicas e para não perder pessoas. Não dá para perder membro, gente. Não, cuida lá com o que você vai fazer, que não dá para ficar perdendo membro. E esse perder membro não é você destratar o membro, entende? Mas é o membro ser confrontado pela verdade. Por outro lado, tem muitos pastores, muitas igrejas perdendo membro, por quê? Porque tem feito da igreja, a gente falou no início, como se fosse uma empresa, e centralizado todas as coisas, e aquilo que não está de acordo com o que a pessoa quer, com o que o líder quer, ele vai cortando, e vai podando, e vai tirando. Nós precisamos entender, eu e o Henrique sempre conversamos sobre isso. Nós temos um chamado e um ministério, mas vocês também têm um chamado e um ministério. Vocês foram chamados para a obra, para servir ao Senhor, para fazer algo no reino. E nós temos que ter sabedoria vinda de Cristo dos céus, para poder entender que o ministério de vocês em algum momento vai convergir com o nosso. E nós precisamos ser ponto de apoio para que o ministério de vocês avance e vá adiante e cresça. Porque senão nós vamos ser impedidores, né? Não vamos ser impulsionadores de ministérios, nós vamos retrair o ministério de vocês, e não é isso que Deus quer. E por isso muitos cristãos têm saído entristecidos de muitas igrejas, porque eles têm passado por isso. Os líderes não querem ouvir o liderado, não quer saber o que está acontecendo. Mas qual é a dificuldade? Gente, as pessoas têm dificuldade às vezes para executar as coisas, ou está tendo uma dificuldade operacional, logística naquela questão. E a gente, como líder, precisa parar para ouvir, irmão, mas o que está acontecendo? Às vezes é uma coisa simples, gente. E a gente cria uma tempestade num copo d'água. Sabe o que tem acontecido com as igrejas? As igrejas têm perdido a prioridade e o foco, que é a pregação da palavra, o evangelho genuíno, o verdadeiro, e elas têm se preocupado com as coisas. E eu digo para vocês que as pessoas são mais importantes que as tarefas. As pessoas sempre serão mais importantes que as tarefas. E a gente precisa olhar para as pessoas, cuidar das pessoas. O que Deus pediu para nós é que nós sejamos pastores de ovelhas, cuidando das pessoas, das suas dificuldades, das suas mazelas, para que elas sejam pessoas melhores, para que elas mudem, para que elas reestruturem as suas famílias, para que elas sejam abençoadas. O chamado ministerial nunca foi sobre popularidade. Tem pastores querendo ser populares, né? Conhecidos. Eu sou conhecido no meio gospel. E daí? Né? E eu com isso? Paulo declarou, gente, fique com a Bíblia, na dúvida, fique com a Bíblia, com a palavra do Senhor. Olha o que Paulo diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Isso é muito forte. Sabe o que Paulo está dizendo? Se eu ficar tentando agradar a homens, eu não serei servo de Cristo, porque são coisas contrárias. O que o homem quer não é o que Cristo quer.
E é isso que nós precisamos entender. O problema começa quando líderes têm mais medo de perder membros do que entristecer Deus. O nosso medo aqui, pastor, tem que ser de entristecer a Deus. Em hipótese nenhuma, nós podemos entristecer a Deus. O Senhor precisa estar feliz conosco. O Senhor precisa olhar para nós e dizer: lá está a menina dos meus olhos. É isso que nós queremos, gente. É isso que nós queremos. O quarto ponto, é muito importante isso para a igreja. Nem todo crescimento e aprovação, nem todo crescimento é aprovação de Deus. Gravem isso na mente de vocês. Às vezes nós, como seres humanos, somos muito ansiosos, né? A gente quer que as coisas aconteçam rápido, que a igreja cresça rápido, que venham membros rápido, que a gente tenha todos os departamentos, que a gente tenha todas as atividades funcionando, e que o louvor funcione perfeitamente, e que tenha todos os instrumentos, toda aquela coisa arada que a gente já sabe, né? Mas a pergunta é: esse crescimento está aprovado por Deus dessa forma, desse jeito? Então, muito do que a gente vê aí fora é um crescimento, mas esse crescimento foi aprovado por Deus? Ele está na direção de Deus, né? Nós vivemos um tempo em que o sucesso ministerial é medido por quantidade de seguidores, é medido por tamanho do templo, por números, por fama, por influência. Mas a multidão nunca foi a principal métrica de Deus, nunca foi a principal medida de Deus, o tamanho da multidão, né? Em João 6, a palavra fala que quando Jesus multiplicou os pães, uma multidão o seguiu. Por quê? Porque eles tinham interesse naquilo que o Senhor tinha para entregar. Mas quando ele começou a falar a palavra, confrontar e ensinar, as pessoas começaram a ir embora, a se levantar e ir embora, né? Isso é sério. A verdade é, gente, que os milagres atraem as multidões. Os milagres sempre vão atrair as multidões, mas só a verdade forma discípulos. Só a verdade vai formar discípulos. A igreja cheia não necessariamente significa que é uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja que funciona organicamente ali, né, conforme o que Deus manda, que vai seguindo os preceitos, que vai fazendo as coisas, que tem realmente um ambiente de comunidade, como é que fala? De comunhão, e no sentido assim de você se colocar no lugar do outro, de empatia. Eu procuro olhar para o meu irmão, entender a dificuldade do meu irmão, saber o que ele está sentindo. Isso é importante, né? Gente, eu quero dizer para vocês que o evangelho verdadeiro, ele continua sendo ofensivo. O verdadeiro evangelho, ele é ofensivo, porque o evangelho, ele vem confrontando orgulho, ele vem para confrontar vaidade, pecado, ego, carnalidade. A cruz nunca foi confortável, nunca foi. E Jesus disse o quê? Vocês veem pastores pregando isso nos altares e nos púlpitos e nas redes sociais? Quem que clica num vídeo, gente, com esse texto aqui, ó: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse é o evangelho. Se você quer ir após o Senhor, negue-se a si mesmo. E negar a si mesmo é fácil, gente? Não é fácil, porque nós somos humanos, carne, e carne tem vontades, desejos, sonhos, e você precisa negar a si mesmo. Quando o Senhor falou para nós: ó, eu tenho um povo para vocês, tenho um chamado para vocês, um ministério para vocês. Vocês acham que nós não precisamos fazer renúncias para assumir uma igreja? Para assumir o compromisso de começar do zero, sem nada. Nada. Ó, mas essa igreja
Foi assim que começou, gente. Essa igreja não tem nada. Não tem o lugar, não tem, né? E daí Deus vai falando e vai dando, vai acrescentando. Não tem som, não tinha nada. E Deus vai acrescentando. Tem que ter fé, tem que renunciar, tem que acreditar que é o Senhor que está à frente, que está fazendo. Ai, gente, nossa, Deus é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Sabe o que acontece? O evangelho ele não pode se adaptar à cultura. Não, mas a cultura agora é assim, os crentes não gostam de ouvir palavra muito longa, não. De fazer só 20 minutos e libera o povo. Canta mais, que as pessoas gostam que cante. Mas a palavra não, né? A cultura precisa se render ao evangelho. A cultura que precisa se render ao evangelho. O evangelho não muda, é imutável. A palavra do Senhor não muda, ela é a mesma. Nós é que precisamos se adaptar a este evangelho. A igreja não foi chamada para se conformar com o mundo, amados. Vocês sabem que a primeira mensagem que eu ministrei numa igreja foi aos meus 20 anos. E eu fui convidada para ministrar por um grupo de jovens da igreja desse moço ali. Só que eu recebi o convite que era para ir num culto de jovens. Então eu achei que ia ter pouquinha gente, entendeu? Primeira mensagem, não sei pregar, nananã, tô começando e tal. Beleza, eu vou lá. Gente, quando eu cheguei, o pastor dava para os jovens um culto do domingo à noite, que era o culto geral da igreja. E tinha umas 230 pessoas naquela noite. Foi a primeira mensagem que eu preguei. E foi esse texto aqui, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu quero dizer para você, não se conforme com este mundo. Sabe o que significa a palavra conformar? Não sei se você já tinha pensado nisso ou não. A palavra conformar quer dizer tornar forma, pegar forma. Quando você se conforma, você se molda àquilo. Quando você se conforma com o mundo, você toma a forma do mundo. Ai, pastora, mas que dó, né? Ah, menina com menina, mas elas são tão legal. Elas são tão simpáticas. Ah, menino com menino, mas eles são tão gente boa, né? São tão bacana, por que a gente vai confrontar eles? Deixa eles serem felizes. É isso que o mundo prega, não é? Quando a gente se conforma com isso, a gente está tomando essa forma, achando que isso é correto. E quando que a gente aprende isso, pastora? Quando que a gente aprende essas coisas para poder defender esse evangelho? Em grupo de estudo. Em ensino, nós falamos isso no GC. Está lá na palavra do Senhor falando que os homens mudaram a ordem natural das coisas. E homens se inflamaram por homens e mulheres por mulheres. E por isso Deus os entregou às suas paixões infames. E às suas concupiscências e aos desejos da carne. Por isso que tem o homossexualismo. Mas por que tem o homossexualismo, pastor? Não, a pessoa nasceu um pouquinho diferente mesmo. Não nasceu. Deus formou homem e mulher. O que acontece é que as pessoas contrariaram a natureza que Deus criou. Está na Bíblia. E Deus permitiu que eles se entregassem às suas concupiscências, aos seus desejos, às suas paixões. Foi isso que aconteceu. Isso que aconteceu. E essa questão, né, de Romanos ali, que fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que acontece? O que é isso, gente? O mundo entrega coisas na nossa mente todos os dias. Nós precisamos transformar isso. O mundo entrega porcaria, eu venho para a palavra, vou direto na fonte e recebo coisa boa. Opa, transformo de novo a minha mente. Eu estou vendo muito vídeo disso. Para
Pega a palavra, medita na palavra. Vai vir coisa boa de novo. Renove a sua mente. Renove, transformar-vos pela renovação da vossa mente. Quando você renovar a sua mente, você vai conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você crê nisso? Aleluia, Senhor, aleluia, Pai. Não permitam que a mentalidade deste mundo dite a maneira como vocês vivem. Querem nos chamar de cafona, querem nos chamar de jeca. Gente, para muitos, sabiam que eles têm essa mentalidade que os crentes não têm estudo, não têm conhecimento, são ignorantes? O que não é uma verdade. Fique com a verdade do Senhor, fique com a verdade da palavra, não se incomode com esse povo não, gente. Vamos em frente. Nós temos uma grande obra para fazer, como Neemias. Eu não posso perder tempo com essa baboseira aqui. Nós temos uma grande obra para fazer. Nós temos muito pela frente para fazer. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que é importante. Tem pessoas que entram em depressão, gente, por conta daquilo que os outros estão falando para ela. Ela tem medo, ela se enclausura, ela fica dentro da casa. Não, mas o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? Abre o teu entendimento. Deixa o Senhor entrar, muda a trajetória. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Fique com o Senhor, fique com a sua palavra. Existe uma coisa chamada a exclusividade de Cristo para a salvação. Sabe o que o mundo diz? Todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira do inferno. Somente em Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tenham essa convicção que Cristo é o caminho. Siga o seu coração, o mundo diz, né? Siga o seu coração. O que a palavra diz? Negue-se a si mesmo. O mundo diz: faça o que te faz feliz. Faz o que te faz feliz, irmão, né? Jesus diz: busque primeiro o reino. Olha como é contraditório, gente. Mundo e evangelho não combinam, não combinam. Eles são contraditórios. O mundo diz: respeite a escolha das pessoas, né? A Bíblia diz: pregue, repreenda, corrija e exorte. A igreja, né? O mundo diz lá, a igreja não existe para refletir valores da sociedade, ela existe para refletir o caráter de Cristo. Amém? Aleluia, Jesus. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. A igreja, ela precisa voltar à centralidade da palavra, né? Ela precisa voltar à essência. Sabe aquela canção que fala: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Precisamos voltar ao Senhor, às coisas do Senhor, ter temor de Deus. Tenha temor, gente, tudo que você for fazer, tenha temor de Deus. Precisamos voltar ao arrependimento genuíno, né? A igreja precisa parar de perguntar o que as pessoas querem ouvir e voltar a perguntar o que Deus quer falar. É isso. O maior perigo da igreja moderna talvez não seja a perseguição, mas a adaptação, né? Fazer adaptações. Mas eu quero fechar esta mensagem antes da gente orar aqui, dizendo para você que ainda existem homens e mulheres comprometidos com a verdade. Pode acreditar nisso. Os pastores que estão aqui falam para vocês, são comprometidos com a verdade do Evangelho. Ainda existem púlpitos que não se vendem. Ainda existe joelhos dobrados. Eu tenho orado por vocês, gente. Eu tenho os colocado na presença de Deus, pedindo que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe a vida de vocês. Ainda existem líderes que preferem fidelidade à fama. E no final,
Deus não perguntará quantas pessoas ficaram satisfeitas conosco. Ele perguntará se nós fomos fiéis à missão. Amém? Esperamos que essa palavra tenha falado com você. Se Deus falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então, se inscreva no canal e venha caminhar conosco. E continue recebendo conteúdo que edifica a sua fé. Deus abençoe e até o próximo vídeo.